seguir aqui com... Obrigado, Denise, querida. Deixa eu colocar a Denise aqui, ó. Um beijo grande para você. Sensacional. Beijo, Denise. Parabéns. Parabéns pela entrevista aí. Obrigada. Vamos seguir com Jorge Folena, meu querido amigo Jorge Folena. Fantástica, Margarida. Margarida é uma potência, um dos nomes mais brilhantes do PT dos últimos tempos. Vendo ela falar aqui, a gente percebe. Não é? Prefeita de uma grande cidade, né, Conde? Prefeita de uma grande cidade, que é Juiz de Fora, e de um estado importantíssimo, que é Minas Gerais. Então, é uma grande liderança, né, que desponta em Minas, né? Minas já é uma realidade, mas é uma liderança que, com certeza, vai despontar para o país. Muito breve, nós vamos estar acompanhando aí a prefeita, já está falando ministra. Professora da Universidade. O caminho dela é esse. Viu? É professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, foi reitora da universidade, tem toda uma trajetória. Você vê a pegada dela, né? Como é que é importante, né? Humanista, né? Responsável, respeitosa, racional, carinhosa e generosa. Generosa. Essa semana agora, na sexta-feira, eu participo aqui no programa à tarde com o Paulo Moreira Leite, programa da Brasil Agora. Brasil Agora. E o Paulo usou a expressão, né, resgatou a expressão generosidade, Paulo Moreira Leite. E é isso. Né? O nosso campo é um campo que trata as coisas com generosidade. Você veja, o presidente Lula é um homem extremamente generoso. A presidenta Dilma, como presidente da República, ela usava esse tempo inteiro esse termo, generosidade. Né? Agora, eu ouvi a prefeita também, Salomão, agora falar a mesma coisa. Então, Conde, é isso. Sabe? É isso que a gente tem que incutir na sociedade brasileira. Uma sociedade que foi tomada pelo ódio. E esse ódio que foi implantado na sociedade brasileira, o responsável por ele foi a classe dominante do Brasil. Mas eu acho que... para poder... Pode concluir, meu querido, por para favor. Poder derrubar as políticas, né, do Partido dos Trabalhadores, que era exatamente isso, dar dignidade às pessoas. Então a gente tem que continuar insistindo nesse discurso, o discurso da generosidade, do amor, da justiça, também, Conde, da luta. Colocar para as pessoas que nada vem do céu, que nada vem fácil. Se tudo que o governo disponibiliza para eles, o governo do presidente Lula, é em razão, não é Deus que deu. Deus é importante, mas não é Deus. É o trabalho de um governo, é a conscientização de pessoas generosas que querem transformar e levar o melhor para o Brasil. Folena, meu querido, muito bom te ouvir esse início aqui da sua fala e dizer o seguinte, acho que nós estamos ganhando, viu, Folena? Porque a gente vê que o discurso de ódio, aquele espumante, né, aquela coisa balbuciante do Malafaia e tudo mais, tá caindo por terra. Inclusive, hoje nós temos aqui o dado de que o projeto de anistia, o PL da anistia, realmente foi, né, águas passadas. Né? O PL já retirou, estava cheio de ideia, de ameaça e tudo mais. Nós estamos ganhando, Folena? Claro, nós estamos ganhando, Conde. Eu, inclusive, comentei contigo na semana passada sobre as pesquisas e disse para você, essas pesquisas, primeiro, elas não... Uma coisa é o momento, mas elas não significam um processo eleitoral que vai ser daqui a 1 ano e meio. Não quer dizer absolutamente nada. É um momento político de um governo. Todo governo passa seu momento. E as críticas que recaem sobre o governo do presidente Lula, Conde, as críticas verdadeiras, não as críticas artificiais construídas. Até o ministro Haddad fez uma entrevista ontem na Folha de São Paulo, que está divulgada hoje, muito boa, nesse sentido. A maior crítica que quem faz ao governo do presidente Lula é o campo democrático, popular e progressista. Esse campo é que deu, de alguma maneira, uma recuada. Volto a dizer, o papel do magistério. O magistério não ficou satisfeito com a reforma da educação apresentada pelo governo do presidente Lula. Não ficou. E é um campo, uma categoria importantíssima politicamente no Brasil. E fez a crítica. O próprio presidente Lula falou no início do governo. Me critiquem. Então, as críticas estão acontecendo. O recuo se dá exatamente no campo do presidente Lula, que vai conquistar. Isso é uma coisa. Outra coisa é a eleição. Esse é um outro cenário, e um cenário completamente diferente. O Lula é um candidato que vai disputar, ocupando o cargo de presidente da República, fazendo um governo muito bom, eu diria muito bom, diante das condições do Brasil. Sabe? Diante das condições em que ele recebeu o Brasil, destruído por 2 anos de Michel Temer e 4 de Bolsonaro. Então, o Brasil, é isso aí, você veja, o desenvolvimento da indústria brasileira progredindo, veja os dados foram divulgados ontem, né? Os dados da melhoria das condições de vida da classe trabalhadora,
né, do PIB brasileiro. Então, as coisas estão se acertando diante de um país que foi, durante 6 anos, entregue à destruição neoliberal. Neoliberal que contou com os fascistas para exatamente colocar como tropa de choque nas ruas o ódio. O ódio. E aí, veja, quando eu falo da artificialidade, a artificialidade é exatamente o que o ministro Haddad falou ontem, nessa entrevista, para a Mônica Berger. É que nada que o governo faz é bom. Mas não é bom para quem? É bom para os seus opositores, que é o mercado financeiro. O mercado financeiro odeia o presidente Lula, odeia o governo do presidente Lula, porque o governo do presidente Lula, de alguma maneira, né, de uma forma bem... se contrapõe ao interesse deles, porque é um governo que fala da presença do Estado atuando na sociedade para levar o desenvolvimento e garantir a soberania do Brasil. Então, o mercado financeiro não quer isso. O mercado financeiro quer um governo como o Tarcísio de Freitas, um governo que privatize, que destrua, que pegue a polícia e baixe o cacete na população e mate a população, como nós vemos em São Paulo, como nós vemos no Rio de Janeiro e outros estados brasileiros. É isso que o mercado financeiro quer. O que interessa a eles é o egoísmo. Aí a falta do amor, da generosidade. Folena, eu acho que é inclusive um ódio. Todo ódio é irracional, mas esse ódio do mercado financeiro é ainda mais irracional, se é que isso é possível, porque o Lula também favorece esses setores, de uma certa maneira, quer dizer, porque favorece o Brasil a economia anda, né? E eles também tiram proveito. Agora, é um ódio de classe, né? Isso que é deprimente, né, Folena? Tristeza. Conde, esse é um ponto. Esse é o ponto. Exatamente, o ódio de classe. E eu digo para você, o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, tem que ter consciência disso. Que nós estamos falando de uma questão de luta de classes. A classe dominante brasileira é uma classe dominante que vem desde a colônia, passando pelo Império e na República, uma classe dominante que é exploratória, como todas as classes dominantes liberais capitalistas são, só que aqui tem um problema, que é muito mais grave. É uma classe dominante que foi forjada na crueldade, que foi forjada no espancamento, que foi forjada na tortura dos escravos, dos negros periféricos. É uma classe dominante que, ainda no presente, no Estado dito democrático de direito, incentiva o espancamento, incentiva esquadrões da morte, incentiva as polícias fazerem nas periferias limpeza étnica. Então, essa é a classe dominante brasileira que tem ódio do povo brasileiro. Ela não gosta do nosso povo preto, do povo mestiço, do povo trabalhador. Eles não gostam, eles odeiam isso. Eles odeiam. Eles não têm compromisso com o Brasil e nem com o povo brasileiro. Então, você tocou no ponto. Essa é a questão. E quem é o presidente Lula? A figura do Lula é a representação encarnada, eu falo isso o tempo inteiro, do povo brasileiro, que eles odeiam. Então, eles nunca vão admitir o presidente Lula. Eles jamais admitirão o Partido dos Trabalhadores. Jamais admitirão os políticos do Partido dos Trabalhadores, que defendem, como a prefeita Salomão, o presidente Lula e a presidenta Dilma, a generosidade, o amor, a partilha, a união. Mesmo que façam concessões para eles e façam governos reformistas. Eles não aceitam. Até porque o Lula não se curvou a uma rotina das figuras que se tornam, né, gigantes numa sociedade. Ele até comentou isso faz um tempo já que ele comentou, você não vai me ver jogando golfe com um presidente de banco, não tem nada disso. Ele conversa com todo mundo, porque ele é democrático, mas ele mantém as raízes vivas e muito vivas. Folena, eu sei que você quer falar da PEC de segurança pública que foi ontem entregue às mãos do novo presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, pelo próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com toda a pompa ali, com toda a articulação política do governo. O que a gente pode esperar? Como é que você avalia esse momento da segurança? Conde, primeiro, quando a gente fala de segurança pública do governo, do Partido dos Trabalhadores, o governo liderado pelo presidente Lula, e está de acordo com o que nós estamos falando hoje, nós temos que trazer o tema da empatia. O tema da empatia contra tudo aquilo que a globalização, o neoliberalismo e os fascistas fazem o contrário, que é exatamente, né, que é um discurso para matar, né, mira na cabecinha. Então tem que ter empatia. O que está fazendo com muita dificuldade política? Esse tema não é um tema fácil, porque isso envolve a questão federativa, é um tema tão complexo e difícil como foi a reforma tributária que o presidente Lula, o seu governo, conseguiu aprovar por décadas se discutindo no Brasil.
Envolve porque isso tem interesse dos estados, tem interesse dos municípios. Ninguém quer perder poder. Mas a proposta apresentada pelo Ministério da Justiça é uma proposta muito interessante, mas não basta apenas, né, falar em forças de segurança pública. Quando nós falamos de segurança pública, um governo do campo democrático, popular e progressista tem que caminhar juntos, o que o presidente Lula está tentando fazer no Brasil, com o ministro Haddad, com o ministro responsável pelo Ministério do Desenvolvimento Social, com todo o ministério do presidente Lula. O que é importante? Primeiro, como é de falar? Primeiro, nós temos que dar dignidade aos brasileiros, melhorar as condições de vida dos brasileiros. Melhorando as condições de vida dos brasileiros, como um todo, com certeza vai diminuir a violência, vai diminuir, sensivelmente, vai diminuir. Porque antes de falar na repressão, temos que dar as condições fundamentais para que as pessoas possam suprir suas necessidades. Daí aquela discussão que você trouxe semana passada, resgatou o que o presidente Lula falou. Fazer combate a roubo de celular é importante? É. Mas por que tem o roubo de celular? O roubo de celular, eu considero, Conde, roubo decorrente da miséria, da pobreza, da falta de condições. Por isso que você para num sinal, o camarada quebra o vidro do seu carro, pega um celular. Nós temos que dar condições para que essas pessoas não venham mais ter a necessidade, né, de praticar esse tipo de delito, como outros delitos também. Agora, tem delitos, Conde, que são importantes e que tem que ter exatamente uma reestruturação das forças de segurança pública no Brasil. E é essa a proposta que está se debateu com os estados, com secretários de segurança, se debateu-se com governadores de estado comprometidos e responsáveis. Não os irresponsáveis. Os responsáveis não querem isso. Tudo eles querem contra o governo do presidente Lula. Mas os responsáveis entenderam o que está nessa proposta de emenda à Constituição, na reformulação, né, de certa forma, das forças de segurança pública. Primeiro, é levar para a Constituição o que está previsto em lei, que é exatamente o Sistema Único de Segurança Pública, que é semelhante, está na lei e agora vai ser constitucionalizado. Isso é importantíssimo, levar para a Constituição, porque isso reforça o Pacto Federativo, inclusive o federalismo de cooperativo entre todas as entidades. Então é importante isso para a Constituição, é o que está nessa proposta. Segundo ponto, Conde, importante, é que as polícias dos estados estão mantidas. As polícias militares, as polícias civis, ou seja, está mantida a autonomia dos governos estaduais sobre os comandos das polícias. Isso é um problema seríssimo que não dá para debater numa reforma constitucional urgente como essa, porque isso envolve diversos interesses, não só políticos, mas também interesses corporativos dos integrantes dessas corporações, que são instituições fortíssimas no seio da sociedade. Instituições que funcionam, às vezes, fora do controle até do poder político. Essa é a realidade. Mas esse ponto está mantido. O ponto diferencial é a criação, a União, chamar para ela, ampliar a competência da Polícia Federal e daquilo que hoje é a Polícia Rodoviária Federal, que vai deixar de ser uma Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal vai ampliar sua competência para ficar bem claro que ela pode atuar em questões ambientais, por exemplo, que é uma questão seríssima, como nós vimos que o governo do Bolsonaro deixou correr solto. Todos vão lembrar daquelas ações, né, que ocorriam lá nas terras Yanomamis, né, as queimadas que foram promovidas, né, de uma forma, durante o governo do Bolsonaro isso foi deixado. Então agora a Polícia Federal vai ter essa competência. Além disso... Polícia Rodoviária, né? Não, Polícia Federal. Federal? Federal. Não, mas é que a rodoviária também tem uma mudança. Não, mas eu vou falar depois da Polícia Rodoviária, o papel dela. Ampliando a competência da Polícia Federal, deixando isso claro na Constituição. E ela também vai passar a atuar naquilo que já tem, de certa forma, ela tem essa competência, mas agora fica bem claro na Constituição que são os crimes interestaduais e transnacionais. Por quê? O que está envolvido aí? Aí está envolvido, né, tráfico de droga, contrabando de armas, né, o contrabando e descaminho por si só, e também, Conde, o combate às milícias. Combate às milícias. Hoje, quem faz pela Constituição, quem tem essa atribuição
de fazer o combate das milícias, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, um estado que todo mundo sabe, né? É um estado que tem uma atuação muito grande do crime organizado, das máfias, que chamam de milícia. Muito bem. A polícia é o efetivo, a polícia civil, que faz a polícia judiciária, que faz a investigação, e a polícia militar, né, ostensivamente. Agora não, isso vai ser uma competência da Polícia Federal. Então isso é importante. E com isso, vai ampliar também a possibilidade daquilo que nós falamos semana passada. Como fazer um enfrentamento com o crime organizado? O crime organizado não pode ser maior que o Estado. O Estado é maior que o poder organizado. Mas para fazer esse combate, não é um combate corpo a corpo. É um combate que vai envolver inteligência. Inteligência. Daí a importância desse tema ficar entregue agora, a responsabilidade dele à Polícia Federal, que amplia suas competências, tem instrumentos de inteligência, de investigação, e vejo mais, que isso também vai até além da competência da Polícia Federal. Isso, Maíra, tudo bem? Isso também passa Maíra, a ser... bem-vinda. Maíra, como vai? Tudo bem, querida? Isso Oi, também... Folena, quanto tempo? É verdade. E olha, nós estamos aqui no Rio e acabamos nos encontrando. Vou lá na faculdade de Direito, não te encontro, a gente acaba se esbarrando. Mas então, só para acabar o raciocínio e passar para a Maíra, por favor. É importante dizer o seguinte: a Polícia Federal, a BIM, também tem esse papel para poder fazer um enfrentamento de inteligência contra o crime organizado, contra os narcotraficantes, contra as milícias. É isso que tem que fazer. Então, esse ponto é importante. A Polícia Rodoviária Federal deixa de ser a Polícia Rodoviária Federal e passa a ser uma polícia não militar, importante dizer isso, não militar, mas uma polícia ostensiva, como são as PMs nos estados, mas não militarizada, uma polícia civil, que vai ser a polícia ostensiva da União, que nós não tínhamos até então. Então, vai ser importante que, inclusive, essa polícia ostensiva da União, que deixa de ser a Polícia Rodoviária Federal, ela vai poder atuar nos estados quando os governadores, as polícias dos estados, não conseguir dar conta dos problemas. Então, o governador poderá pedir o auxílio dessa polícia para atuar. No início, primeiro vamos aprovar essa PEC. Não é uma PEC fácil de ser aprovada, veja aí. Até porque, Folena, sem querer interromper seu raciocínio, mas assim, a oposição pode, tem um gap aqui, tem um delay aqui no Folena. A oposição pode desfigurar também esse projeto, que é uma coisa que a gente precisa ficar atento, né? Desculpa, para concluir, Folena, por favor. Pode desfigurar, mas eu acho que vai ser difícil pelo encaminhamento que foi feito. Eles vão criar dificuldades, é natural. Agora, só faltou, a meu modo de ver, um ponto nessa PEC, mas não entrou porque é um ponto muito sensível. Muito sensível. A partir do momento que a gente passa a ter uma polícia nacional ostensiva, eu não vejo mais necessidade do Exército, das Forças Armadas serem chamadas para atuar em garantia da lei e da ordem. Porque você passa a ter um efetivo nacional, que vai ter que ampliar seus quadros futuramente, exatamente para esses casos que são problemas relacionados a conflito de poderes, a casos que são relacionados a conflitos que podem ter entre estados. Então, não precisaria mais ser empregado, a meu modo de ver, força militar atuar como polícia, que agora nós passamos a ter uma polícia nacional. Folena, eu acho que a gente precisa fazer um programa especial. Tá com um probleminha de estabilidade no seu sinal, viu, querido? Que não é uma polícia de um governo, é uma polícia. Alô, Folena? Tá dando... do Estado brasileiro. Um pouco a sua mensagem aqui. Deixa eu me despedir do Folena. Obrigado, querido. A gente precisa fazer um programa especial sobre esse novo papel da Polícia Rodoviária Federal, porque eu acho que enseja muitas questões aqui para a gente comentar. Obrigado, Folena. Vamos seguir aqui com